Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Denis Rocha. Ele coordenou o grupo de trabalho do planejamento estratégico do Ministério Público Estadual, que tratou do tema saúde pública e vai falar sobre esse assunto. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade. Quais são os principais problemas enfrentados pela população que depende do SUS na Paraíba? Bruna, eu creio que essa problemática ela vai envolver muito a questão do tamanho do município, dos serviços que são prestados no município, porque as problemáticas, de um modo amplo, em João Pessoa são diferentes daquelas enfrentadas em Teixeira, Cacimbas ou Cuité, por exemplo. Mas eu creio que de um modo assim concreto, nenhum escapa à demora na prestação dos serviços de saúde, ao desabastecimento de farmácias básicas, às filas, às faltas de informação e de um modo específico com relação a esse planejamento estratégico, o que foi constatado, a falha na prescrição de medicamentos, sejam os mais básicos aos mais complexos. Quais têm sido as piores irregularidades encontradas na saúde pública dos municípios? Bruna, falando sobre, levando em consideração que esse pior seja aquelas dificuldades que mais afetam, eu vou trazer isso para a população ainda mais pobre e eu vejo que o principal problema, os piores, envolvem a demora no fornecimento de medicamentos, a demora na prestação de serviços no tocante a exames, realização de procedimentos cirúrgicos, que envolve também a falta de informação, porque muitas vezes um membro da sociedade chega numa unidade básica de saúde e recebe um determinado medicamento, muitas vezes prescrito a marca e não o princípio ativo, vai até a farmácia básica está desabastecida, não tem aquele medicamento, vai procurar favor do secretário de saúde, da secretária de saúde, do próprio prefeito, de um político, de um vereador, e sai de lá de mãos abanando, muitas vezes, sem ter qualquer tipo de informação quanto a quando vai receber, se vai receber, e nessa oportunidade tem uma vinculação política, o político deixa uma mensagem de que está fazendo aquilo por favor, e isso não é favor para a população. Então acho que esse é um problema, por mais que seja um problema simples, é o que mais assola a população do nosso estado. Promotor, o problema da saúde pública é a falta de dinheiro ou a má gestão dos recursos? Eu não posso falar isso, não posso responder sem fazer uma colocação no nosso cenário histórico. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil está sendo passado a limpo. A cada dia que passa nós acordamos com um escândalo e vamos dormir com outros. Então é evidente que essa problemática da saúde pública ela passa pela falta de dinheiro, ela passa pela corrupção, passa pelo desvio, mas não é só um, não é só outro, é um conjunto. O orçamento público para a saúde é imenso, é muito dinheiro que é empregado, sendo que em saúde pública, em educação, quanto mais se coloca, mais será necessário, porque você vai desenvolver, dentro da saúde pública, se você injetar mais orçamento, você vai criar serviços mais complexos que vão demandar mais médicos, então aquela demanda reprimida, ela vai aparecer, então vai demandar mais orçamento. Então, creio que há uma conjugação desses dois fatores, Bruna, tanto a má gestão quanto a falta de dinheiro e, dentro da má gestão, a improbidade e o desvio. O senhor acha que a corrupção é o câncer para os serviços da saúde pública? Sem medo de errar, Bruna, a corrupção em nosso país ela é algo cultural. Ela vem desde aquela corrupção básica, aquela primeira corrupção, a mais simples, quando você está numa fila de banco e você conhece o caixa e pede para o seu amigo pegar um cheque seu e descontar, e você furou uma fila inteira
ao momento em que você vota em um vereador, em um deputado, em um prefeito, enfim, com aquele objetivo de conseguir um cargo público, de conseguir uma benesse. É cultural. Nós temos que lutar, sim, contra a corrupção, como se fosse possível acabar com ela. Não é um problema só do país, mas no país se tornou visível, que está generalizado. A solução é o brasileiro se conscientizar de que com a corrupção só ele quem perde, é o brasileiro se conscientizar que a Constituição da República colocou instituições fortíssimas e imprescindíveis para esse combate, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, a advocacia pública e particular, as polícias, colocar fé nisso, depositar essa parcela de fé nessas instituições e no momento das urnas, deixar de lado qualquer tipo de interesse particular e se vestir do manto cívico, botar debaixo do braço a Constituição e fazer o voto pensando que, no final das contas, aquilo dali vai importar muito para o destino da saúde, da educação, do país, dos transportes, enfim, de tudo. E qual é o papel do promotor de justiça na melhoria da saúde pública para a população? Desde a Constituição, das Constituições republicanas, o promotor ele deixou de ser aquele que vai para o júri e vai sustentar de uma maneira bela, eloquente, uma condenação. Nós deixamos de ser uma instituição acusatória e passamos a ser efetivamente uma instituição que promove a justiça. Então, o promotor, o papel dele é ser humano, ir para além da letra fria da lei e no momento em que se deparar com uma situação de saúde, principalmente se colocar na posição do membro da sociedade e se perguntar o que é que eu gostaria de receber do promotor de justiça, da promotora de justiça, qual era a orientação, qual a palavra, qual a atitude que eu gostaria se eu estivesse na outra cadeira. Eu acho que de leis o país tem muitas, todos os promotores, bem ou mal, conhecem a legislação, mas precisamos sim de promotores e promotoras mais humanas, que enfrentem a problemática de modo resolutivo. Quais as ações estão previstas no projeto estratégico do Ministério Público Paraibano para a questão da saúde pública? Foi apresentado o projeto Medicamento Certo. Nós verificamos que dentro do SUS, aqueles que prescrevem a medicação estavam fazendo de uma maneira, vamos dizer assim, não tão correta. A prescrição vem sendo feita pela referência, pelo medicamento de marca. Coloca-se o nome do medicamento em detrimento do seu princípio ativo. Isso vai de encontro à legislação do SUS, há um decreto presidencial que regulamenta isso, há a lei de instituição do SUS, a lei 8.080, regulamenta isso. Nós temos relações nacionais de medicamentos, a conhecida RENAME, relações de medicamentos excepcionais, que todas elas vislumbram o princípio ativo. Então, esse projeto ele visa conscientizar, não é ensinar, porque os médicos, os dentistas sabem dessa necessidade. É conscientizar quem prescreve dentro do SUS de que eles necessitam fazer essa prescrição pelo princípio ativo. Porque isso, Bruna, quando não é feito, inviabiliza o próprio fornecimento do medicamento pelo ente público, porque o ente público ele faz a licitação não com base na marca. Por exemplo, ele não licita o Tilenol, ele licita o paracetamol. Então, quando chega uma receita subscrita por um médico do SUS com o nome do medicamento, Rivotril, Tilenol, o promotor ele fica de mãos atadas, porque ele não tem conhecimento técnico na área da farmacêutica e da medicina para exigir ou para dizer não é esse o medicamento. E, de certo modo, ele fica de mãos atadas para cobrar do gestor. Olha, o médico exigiu Tilenol, exigiu Rivotril. E o prefeito fala, mas eu licitei o paracetamol. E nessa situação ficava muito complicado para o promotor de justiça, inclusive judicializar isso. Porque na hora que chegava para o juiz, requerendo ao juiz que fosse fornecido o medicamento, o promotor, mais uma vez, por não
ser o detentor do conhecimento técnico, médico, farmacêutico, ele não podia ir além daquela receita. Então, o juiz, muitas vezes, tinha que sentenciar por exemplo, Tilenol. E só um exemplo. Dentro dessa temática do Rivotril, uma caixa de Rivotril custa R$80, R$90, dependendo da sua apresentação. E a caixa do genérico custa entre R$8 e R$9. Então, é algo que poderia servir para 10 pessoas, vai servir apenas para um. Promotor, para finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor dissesse o que a população pode esperar do Ministério Público paraibano em relação a todas essas questões relacionadas aos serviços públicos de saúde. Bruna, eu falar um pouco do meu histórico. Eu, antes de ser promotor de justiça, eu fui juiz de direito do Estado do Maranhão, passei lá 4 anos. Tive contato com excelentes colegas do Ministério Público, no tempo que eu fui advogado também. Tenho respeito por todos os estados, pelas pessoas que eu conheci, mas a população pode ter certeza que dentro do Ministério Público da Paraíba, vocês encontrarão, além de pessoas extremamente capacitadas do ponto de vista técnico, pessoas humanas, pessoas que estão lá comprometidas com a população. Isso não é demagogia, isso não é hipocrisia. Dentro de todas as instituições, sejam públicas ou privadas, existem pessoas boas e más, que honram e que não honram, mas especificamente dentro do Ministério Público da Paraíba, essa é a característica que eu mais posso destacar. A humanidade e a competência, a dedicação e pessoas que se entregam efetivamente à causa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço por a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.